Olá, meus queridos alunos, bom dia do terceiro ano. Vamos à nossa última aula do ano de 2020, né? Desse ano atípico, difícil para todos nós. Mas vamos lá, né? Vamos lá, a gente tem que ter fé e esperança que dias melhores virão. Fé em Deus. Data da aula, dia 17 de dezembro, tema: Direitos sociais não caem do céu. Pergunta: no contexto de final de ano em que estamos, quais são as condições de dignidade que esperamos para um cidadão? Vamos falar de cidadania, né? Difícil, né? Mas vamos falar. Olha só essa charge, né? Todo brasileiro tem direito à moradia, né? Um morador de rua. Ele lendo a Constituição Federal. E a moça falando, tô ligado, morando numa caixa de papelão. Quantos brasileiros estão nessas condições, né? Não tem uma moradia digna, moram embaixo de ponte. Estão passando nesse Natal com fome, sem comida, sem trabalho, né? Então a gente tem que lutar por muitas coisas ainda em relação aos nossos direitos. Então a resposta para a pergunta é: dignidade para todos os brasileiros já, todos os cidadãos brasileiros já. Pode até ter uma mesa, não ter uma mesa farta, né? Hoje em dia, no Natal. Mas todos os brasileiros terão, será? Ou seja, pelo menos comida no Natal? E os outros dias do ano, todos terão que comer? Saúde de qualidade, e agora com essa pandemia, será que as pessoas estão sabendo se proteger também? Tem que continuar, gente, a pandemia não acabou, a gente tem que continuar com os protocolos aí de isolamento, de afastamento, de máscara, álcool em gel. Não brinque, a vacina não chegou ainda e não vai chegar para todos, né? Nosso país vai chegar, parece que se eu não me engano, 70 milhões de doses em duas fases. 35 milhões de uma primeira fase e segunda fase, os outros 35 milhões de doses, que vai para o grupo de risco, né, que são os idosos acima de 60 anos e quem tem problemas de saúde. Então, para o restante da população, continua a mesma coisa. E mesmo quem tomar a vacina também, precisa continuar ainda fazendo. A pandemia não acabou. Não brinque com a sua saúde e não brinque também com a saúde da sua família, porque você pode pegar e passar para alguém na sua família, né? Então, por favor, fique em casa ainda, continue, está tendo isolamento social, né? Não vão à praia, fiquem em casa. Façam isso para proteger a família de vocês. Olha essa charge, interessante também, bem atual, né? Por que a imagem da justiça tem os olhos tapados? Um professor perguntando para os alunos. Daí, um dos alunos falou, seria porque ela está envergonhada? Que coisa, né? E tendo em vista o que a gente está vendo aí com o STF, né? Que é o Tribunal de Justiça aí Federal, STF, né? STJ, né? Então, tendo em vista o que está acontecendo ultimamente, né? Eles estão aí, essa questão da vacinação agora de 2021, também é uma questão polêmica, porque tem uns que são a favor da vacinação, tem outros que não são a favor da vacinação, vacinar ou não vacinar. E aí? A questão é, a ciência diz, né, que a vacina não é 100% segura, ela pode falhar, ela pode ter efeitos colaterais, né? Alguns já tiveram, né, uma enfermeira lá nos Estados Unidos que tomou e filmaram, depois de 14 minutos, 17 minutos parece, ela desmaiou. Enfim, já tiveram 2 pessoas que morreram lá nos Estados Unidos também, voluntários da vacina, da Pfizer. Acontece, pode acontecer. Então a gente está num mar de incertezas, né? Agora, o mais próximo de acertar é a gente seguir a vacina, assim, se vacinar. Mas a gente também não pode atropelar um direito do cidadão brasileiro que está no artigo 5º da Constituição Federal, que é a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher as coisas. Ninguém pode ser obrigado a vacinar ou não. E por isso, então, o nosso Tribunal de Justiça, aqui no STJ do Brasil, votou de 10-1, né, a favor que a vacinação seja obrigatória. Ou seja, se você não tomar, então você vai perder uma série de direitos que você já tem por si só, entende? Então é complicado, isso é uma polêmica bem complexa, porque e a liberdade onde fica do indivíduo? Liberdade de expressão, de ir e vir. Estamos ferindo a Constituição Federal, rasga ela então, a Carta Magna, a lei magna do país, que todos devem seguir, né? Então é bem complicado, bem complexo isso aí.
Trabalho digno. Então todo cidadão brasileiro deveria ter um trabalho digno, com salário digno, de onde o cidadão exerce sua cidadania, que está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, como falei agora. Olha só essa charge aí, falando da nossa classe, né, operária, nós professores, olha só. E é bem essa a realidade, infelizmente. Parabéns pelo seu dia, professora. Aí o aluno vai e dá uma gorjeta para a professora no chapeuzinho. E a professora fala: Deus te pague, meu filho. Nós não recebemos um salário digno, nossos professores. Não só nossos professores, mas que os médicos, os policiais, aqueles que estão na frente de batalha na sociedade, no geral, né? Principalmente agora os médicos aí, os enfermeiros também, nessa frente de batalha da pandemia. Precisamos de salários dignos, sim, de fato, para o trabalhador. Porque digno é o quê? O salário digno significa que você possa comprar a comida para a família inteira e dar até o final do mês. Pagar suas contas, né? Ter uma roupa, ter moradia, ter uma casa digna para morar, não morar embaixo de ponte, caixa de papelão, né? Agora, o cidadão brasileiro atualmente, o que acontece? Não consegue, paga suas contas, faz a sua cesta básica e compra, até o dia 15 já acabou tudo. E aí, no dia 15 até o dia 30, você tem que se virar. Se vira nos 30. Plano B, vai fazer bico, vai trabalhar outra coisa, enfim. E assim está fazendo todo cidadão brasileiro. Eu estou falando de todas as classes, inclusive professores também. Quantas pessoas que não têm 2, 3 empregos, além de ser professor, ele é outra coisa, corretor de imóveis, vendedor, enfim, tantas outras coisas. Eu aqui em casa, a gente ajuda aqui, eu ajudo minha esposa, a gente vende bolos e confeitaria, né, doces que ela faz, para ajudar a renda aqui, que não está fácil, né? Então, a situação do nosso país é cada vez mais difícil. E a outra realidade do nosso país também, que muita gente quer esconder, é a fome. Uma realidade cruel e obscura, né, no nosso país, a fome e a miséria, né? O Brasil é considerado o país mais ocultista do mundo. As autoridades políticas preferem esconder seus problemas como a fome, a miséria, a extrema pobreza, principalmente no sertão nordestino, desde o século XIX. Já vem acontecendo gente morrendo de fome por lá, até hoje, né? A fome mata, então o Brasil industrializou a fome e assim, até dá, né, uma certa tristeza você ver essa imagem da criança passando fome, um prato de comida, mas é a realidade do nosso país. E muitas autoridades políticas tentam esconder isso. Não. Herbert, né, faz a campanha do Natal Sem Fome, né, ele também foi um dos grandes que ajudou aí essas crianças a não passar fome, né, no Natal. Então, se você pode ajudar alguma família, ajude, né? Ajude com alguma coisa, com alimento, com um pouco de arroz, um pouco de macarrão, óleo, enfim, mas ajude, não deixe ninguém passar fome. Isso é digno. Então, cidadania, onde está? O conceito de cidadania é fundamental para a construção de uma nação democrática. Nenhum direito cai do céu, são resultados de lutas sociais ao longo da história do povo brasileiro. Com isso, puderam trazer mais direitos ao povo na esteira dos movimentos sociais. Então é importante os movimentos sociais, né? De ver nessa imagem ali, hashtag nenhum direito a menos. Nem a menos, nem a mais. A gente quer o que deve ser nosso, que está lá posto lá na Constituição Federal. Saúde, educação, habitação, segurança. A gente quer o que está lá. O Estado tem que garantir isso, né, a sua população. Mas nem o mínimo do mínimo está garantido, né? E está deixando as mídias, né? Infelizmente, né? Por caso, falta de ética, corrupção, acaba com tudo isso, né? Infelizmente. Direito civil. O direito civil é a liberdade, é o direito à liberdade individual e à vida. Todos têm esse direito, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito de ir e vir, direito à privacidade e à propriedade privada. Isso é o que consiste aí o direito civil, né? E aqui tem essa imagem aqui interessante do ordenamento jurídico, né? A relação de superioridade. Tudo começa por onde? Então, no pico daqui da pirâmide é a Constituição. É a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, a Carta Magna do país. É ali que é o princípio máximo para a gente seguir e vai seguindo até o fim. Então, depois da Constituição, tem as leis, decretos, jurisprudências que o governador pode fazer, né, no Poder Executivo, atos normativos com portarias, resoluções, também o governo pode fazer, a prefeitura pode fazer, e contratos, sentenças judiciais e negócios jurídicos. Então, essas
esse ordenamento, essa relação de ordenamento. Primeiro, então, é a Constituição Federal. Vamos respeitar isso. Ela não está aqui embaixo, ela está aqui em cima. Direito político. O direito político é direito ao voto, né? Às manifestações sociais populares, liberdade de expressão política, livre organização política, pertencer a um partido político. Então, é isso que diz o direito político, né? Então, olha aqui essa imagem das manifestações populares do Brasil desde 2018, né? Tá assim. Desculpe o transtorno, estamos mudando o Brasil. Quando o povo sai para a rua, é para reivindicar isso, o que está na Constituição Federal, né? Para nós todos, né? E a gente tem que saber o que está fazendo lá também, né? Direito social. O direito social é o direito à educação, às coisas básicas, né? Que a gente precisa para sobreviver na sociedade. Direito à educação, à saúde, à segurança, à habitação e entre outros todos, né? E interessante que essa imagem aqui mostra para a gente achar, olha, que aqui mostra praticamente o movimento do sem terra, né? E aqui um coturno pisando em cima deles. E aqui outro grupo xingando esse outro grupo, né? Chamam de radicais, intolerantes, demagogos. Vocês não vão mudar o mundo, barderneiros. Mas será, gente? A gente tem um direito de manifestação. Está garantido como direito político e na Constituição, de manifestação, de liberdade de expressão política. Então a gente tem que deixar as pessoas se manifestar assim, né? Lógico, com uma manifestação pacífica, ordeira e que tenha um sentido e um significado. Aí sim, entende? Direitos humanos, direitos básicos assegurados para todos os seres humanos. Olha essa charge, todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher e a esposa com 2 crianças no colo falam. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Puxa vida, isso dói o coração, né? Tantas pessoas, tantas famílias passando fome, não tem o que comer em casa. Então vamos abrir nosso coração, né? Nesse Natal, nesse final de ano, e ajude uma família, ajude uma pessoa, ajude um vizinho, às vezes está passando fome e você não sabe, né? Faça a sua parte para que um cidadão brasileiro tenha dignidade nesse Natal. Feliz Natal, boas festas para vocês, tudo de bom, até o próximo ano. Tchau!